Amados irmãos do Grupo Espírita de Caridade, ajudando a caminhada, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe a nossa noite de estudo, a nossa noite de prece, e que hoje vai ter um tema muito importante, porque nós vamos conversar a respeito da Mãe Maior, da Mãe de todos, da Mãe de Jesus e da humanidade, Maria de Nazaré. Eu sou Hilário Rocha, faço parte desse grupo há muito tempo. Tive a felicidade de ser diretor deste grupo, me afastei por alguns problemas particulares e no início deste ano tive a alegria de voltar. E hoje nós vamos começar os nossos estudos com uma prece, agradecendo a Deus pelo dom das nossas vidas, pela oportunidade gloriosa de estarmos aqui trabalhando para Jesus e de estudar mais um tema que é muito importante para a nossa formação doutrinária. Aproveitamos, meus irmãos, para agradecer pelo ar que respiramos, pelo alimento que chega às nossas mesas, pela dádiva do corpo físico, esse instrumento extraordinário, muito importante para a nossa evolução espiritual, e por esses dias também que estamos vivendo, dias de provação, de tensões nervosas muito grandes, dias de desencontros, mas que fazem parte do itinerário evolutivo das criaturas humanas e contra os quais nós não temos outra coisa a fazer a não ser agradecer, sem revolta, sem azedume, sem desânimo, mas se apegando cada vez mais a Deus, segurando nas mãos de Nossa Senhora, confiando nos amigos do plano espiritual, porque certamente Nossa Senhora e os seus legionários nos levarão até Jesus. E assim, meus irmãos, nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje fazendo aquela prece que é a mais importante de todas e que está na frente de todas as preces, porque foi a prece que Jesus nos ensinou, a prece recomendada pelo Cristo e que encerra todos os nossos deveres diante da vida, diante do próximo e também diante de nós mesmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas na medida exata e justa, com que vamos aprendendo a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e de toda perturbação, porque sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Amados irmãos, o tema de hoje é muito importante. Maria de Nazaré é uma personagem de suma importância para a evolução de todos nós. É um modelo de maternidade e a mais importante de todas as mulheres que se encarnaram na Terra. Por uma razão muito simples, ela é a mãe de Jesus. E ela continua sendo mãe de todos nós. O Espiritismo tem pela figura de Maria de Nazaré um respeito profundo, porque reconhece em Maria de Nazaré
uma entidade altamente evoluída, um espírito de uma evolução que nós não podemos imaginar, porque ela é imaculada, ou seja, ela é perfeita, ela é sem mancha, ela não tem nada que possa desaboná-la perante o Filho querido e perante a Deus nosso Pai. Quando Jesus aqui esteve, meus irmãos, para realizar a sua missão, o seu apostolado de amor, que continua até hoje, Jesus também precisou de uma mulher, precisou de uma mãe, precisou de alguém que o amamentasse, que o embalasse, que o abraçasse, que o beijasse, que o educasse e que o conduzisse nos primeiros passos nesta encarnação. E esta mulher, meus irmãos, é Maria de Nazaré. Essa mãe que, com todos os seus atributos generosos e com a excelsitude de sua alma, acompanhou seu filho durante toda a encarnação, seguindo o sagrado itinerário, desde a manjedoura até a crucificação. Em nenhum momento, meus irmãos, Maria foi egoísta. E ela sabia dentro dela que a sua vida não seria fácil, que a sua vida seria uma vida de duras provações, de testemunhos muito amargos, principalmente, meus irmãos, quando seu filho foi crucificado. Mas ela, apoiada na fé em Deus e tendo dito sim à vida, ela se transformou no verdadeiro modelo de força feminina, na liderança autêntica para conduzir com todo o seu amor o processo de espiritualização das criaturas. Se não vejamos, Maria era uma menina que crescera tendo todo o seu alicerce espiritual, toda a educação religiosa dada por seus pais, São Joaquim e Santana, portanto, os avós de Jesus. São Joaquim e Santana são os pais de Maria de Nazaré, portanto, os avós de Jesus. Não são citados na Sagrada Escritura, mas em algumas literaturas espíritas nós vamos encontrar referências a São Joaquim e Santana, que são os pais de Nossa Senhora. Maria de Nazaré, chamada também de Miriam no hebraico, o nome Miriam em hebraico equivale ao português Maria, e Miriam significa iluminada de Deus, querida de Deus. Maria de Nazaré cresceu tendo o seu espírito alimentado pelas profecias de Israel. E os grandes profetas do Antigo Testamento, os profetas do povo israelita, eles anunciavam a vinda do Messias, esse Messias que era aguardado com tanta ansiedade. Mas o povo judeu, em muitos momentos de sua caminhada, ele desanimava. Tanto isso é verdade que nós podemos perceber no Antigo Testamento que o povo israelita frequentemente desanimava. Mas quando Moisés erguia suas mãos, suplicava a Deus, pedindo força para guiar aquele povo no deserto, o povo se animava de novo e voltava a acreditar na vinda do Messias. Mas Maria de Nazaré, desde a meninice, quando acompanhava São Joaquim e Santana à fonte de água de Nazaré para apanhar o precioso líquido, a água da vida, a água que é o líquido da vida, sem água não se vive, sem água não se cozinha,
Sem água, a vida perece. Sem água, as plantas não crescem. Sem água, nós não podemos desinfetar os nossos ambientes. Não podemos fazer a limpeza adequada, nem mesmo de nossos corpos físicos. Então, quando São Joaquim e Santana levavam Maria, ainda pequenina, para apanhar o precioso líquido da vida, junto à fonte de Nazaré, ela ouvia muitos comentários. E era muito comum as mulheres da época falarem a respeito do Messias. E umas se perguntavam às outras: qual seria o momento em que o Messias chegaria à Terra? Quando que isso acontecia? Quem será que seria a felizarda para ser a mãe do Messias tão aguardado? E aqueles comentários ficavam rodando na cabeça da jovem Maria, e ela ficava pensando, matutando, e muitas vezes ela não compreendia muito bem a finalidade de tudo aquilo. Muitas vezes as mulheres da época até pareciam umas fofoqueiras que falavam demais, ficavam comentando tanto no assunto, e Maria ficava matutando. Muitas vezes, durante as noites, quando a jovem de Nazaré se deitava, após as preces feitas por seus pais, ela sonhava. E nesses sonhos, que nós sabemos que são vivências espirituais muitas vezes, os mensageiros do plano espiritual se aproximavam de Maria. E ela era visitada por esses mensageiros espirituais que falavam para ela dos quefazeres da vida, das coisas rotineiras, das coisas comezinhas, que ela ia guardando na intimidade da alma. Mas, numa bela madrugada, meus irmãos, aliás, uma madrugada de primavera, uma madrugada muito especial, uma madrugada em que as estrelas brilhavam no zimbório celeste e as flores eram beijadas pelo orvalho da noite, deixando no ar um aroma muito especial. Nesta madrugada, quase que de manhã, logo no princípio da primavera, uma voz em Nazaré a chamou Miriam. Era seu nome egípcio hebraico, que significa querida de Deus. E ela despertou com aquele chamado. E quando ela despertou, ela viu uma estranha claridade. Através de sua mediunidade de vidência, ela percebeu que o fenômeno era espiritual. Que estranha claridade era aquela em seu quarto? Aquela claridade não provinha da porta, porque a porta estava fechada. Não era o sol, porque aquela hora ainda era madrugada, era muito cedo, o sol não tinha nascido. O sol ainda estava envolto no manto da quietude da noite, e uma silhueta muito interessante. Quem era aquela silhueta? A quem pertencia aquela silhueta? Que esquisito, que interessante. Um homem estava adentrando o seu quarto. Como que aquele homem ousava penetrar a sua intimidade?